Salve, gente bacana! Estamos aqui em mais um Divulgações. E hoje nós vamos trazer, dentre algumas outras novidades, a música consagrada que está tocando de fundo. Para quem é fã, para quem é cinéfilo, já sabe de primeira mão de quem se trata. Estamos falando do famoso John Barry Prendergast, que nasceu na Inglaterra em novembro de 1933. John Barry, como é mais conhecido, consagrou-se com música. O pai de John Barry trabalhava com cinemas na sua cidade, e assim foi que ele ingressou como projecionista e tendo um contato com a sétima arte. John Barry nem mesmo havia deixado a escola ou começado a trabalhar para o seu pai, mas já havia aprendido sozinho a tocar trompete e piano. Depois, posteriormente, ele fez clássicos. John Barry também ficou famoso porque ele reuniu vários amigos e criou a banda The John Barry Seven. E ele se apresentou em programas na Inglaterra, lá pelos anos de 1957. Mas não foi por isso que ele se tornou famoso. Foi por fazer composições para o cinema, tais como Moscou contra 007, 007 Marcado para a Morte, Contra Goldfinger, Histórias de Elsa, O Leão no Inverno, Chaplin, King Kong, Em Algum Lugar do Passado, Entre Dois Amores, Dança com Lobos e outros tantos filmes. Em especial, um filme cujo astro se tornou imortal na história do cinema. Estamos falando aqui de ninguém mais que... Exatamente, de Bruce Lee. Afinal de contas, John Barry fez o tema inteirinho da trilha sonora do filme O Jogo da Morte. Para quem não sabe, O Jogo da Morte, Bruce Lee interpretava Billy Lowe, um jovem lutador de Kung Fu que tinha a carreira em plena ascensão. Ao ganhar notoriedade, ele despertava a cobiça num sindicato criminoso. Mas a grande curiosidade é que Bruce Lee, para quem sabe, faleceu antes de concluir esse filme, porque ele dedicou o seu projeto a um outro filme que ele estava fazendo antes. Mas na trama original do Jogo da Morte, Bruce Lee interpretava um campeão mundial de artes marciais chamado de Hai Tian, que recentemente havia se aposentado dos torneios. No entanto, uma gangue do submundo da Coreia propõe a ele participar, então, de um torneio, de uma caça a um tesouro que se encontra em um pagode localizado na Coreia. Entretanto, Hai Tian, que era o personagem que Bruce Lee iria interpretar, recusava a proposta da gangue, e após essa recusa, a gangue então responde dizendo a ele que seus irmãos estavam em poder deles, e se Hai recusasse, eles iriam matar. Sem opção, então, Hai aceita o desafio. A grande ideia era que então o cativeiro se passava numa cidade da Coreia, e era todo feito de madeira com 5 andares. E o desafio consistia em passar por todos os lutadores da torre, e em cada andar todos eles tinham lutadores de primeira categoria. Dan Inosanto, o mestre de Hapkido Jim Han Jai e um jogador de basquetebol da época, Kareem Abdul-Jabbar. Depois que Bruce Lee veio a falecer, então a equipe de produção, muitos anos depois, fizeram remendos com várias imagens de Bruce Lee de outros filmes, inclusive o próprio velório, o próprio sepultamento de Bruce Lee, e fizeram o filme, então, concluíram o filme, as filmagens do Jogo da Morte, que começaram em 1972. Foi terminado somente em 1978. Bom, partindo dessa conversa, já que nós estamos falando de Bruce Lee, pouca gente sabe, mas Bruce Lee também era filósofo, era um grande estudioso da filosofia, formado, e defendeu tese em Heidegger. E nós vamos aqui sugerir para aqueles que gostam, para aqueles que apreciam uma boa leitura, um bom pensamento filosofal, o livro da editora Conrad, chamado Aforismos. Bruce Lee aqui apresenta uma série de pensamentos, de máximas filosóficas, compiladas em 170 páginas. O mais interessante desse material é que ele subdivide os tópicos
em temas e ele aborda cada tema sobre um prisma diferente, tais como as questões da existência, sobre as realizações, sobre a arte e os artistas, a libertação pessoal, o processo de vir a ser e assim vai sucessivamente. É um livro de fácil leitura. Entretanto, muita gente considera que Bruce Lee não deixou nenhuma alteração, nenhuma novidade importante para a filosofia, pois ele trabalhava muito com o Tao, a filosofia taoísta, e também com a filosofia ocidental de uma maneira contemporânea, de uma maneira muito simplista. Mas vale a leitura porque muitas coisas fazem com que passamos a ter uma visão diferente desse que é conhecido mundialmente como o maior lutador de artes marciais, e passamos a ter uma visão dele como também uma pessoa sensível, uma pessoa que tinha conhecimento profundo da vida, da essência, da espiritualidade. E isso é o que importa no momento, a obra que ele deixou. Sabemos que através do cinema ele deixou a impressão da violência e da brutalidade, mas ele deixava também a ideia da igualdade racial, profundo respeito entre as etnias, e de que o pequeno também pode vencer, de que aquele que parece, de que aparentemente é frágil, pode superar as suas dificuldades. Bruce Lee na vida real era míope, ele tinha uma perna menor que a outra, e ele tinha praticamente 60 quilos, e era muito baixinho. E Bruce Lee se tornou o máximo expoente das artes marciais. Isso é importante para que nós possamos iniciar as atividades do nosso trabalho de hoje, pois o tema do Repsicon trata-se exatamente da forma da linguagem com o ser. Nós vamos tocar em um tema que de certo modo chega a incomodar bastante as pessoas que buscam um trabalho interno e se deparam com certa, digamos, maneira simplista ou incongruente como o ser atua no nosso universo particular ou no universo particular da pessoa que está realizando aí o seu trabalho de resgate. Vamos explicar melhor isso que estamos querendo dizer. A pessoa, depois de viver determinados processos de dificuldade, opta por buscar uma alternativa e uma solução para as suas problemáticas, certo? Dentre essas soluções, vamos dizer que ela acabe conhecendo o Repsicon, o resgate psicoenergético consciencial, cuja atividade é diretamente ligada com o ser, a energia e a consciência. Bem, simulemos então uma questão que em geral assola as pessoas que buscam se resolver, como por exemplo, trabalho, estudo, espiritualidade, relações afetivas e coisas do gênero, as quais normalmente apresentam desgastes e estresse. Peguemos então o caso de uma pessoa que não está mais, ou ainda não tem, um companheiro, uma companheira para viver um romance. Na maioria das vezes nos deparamos com o medo de ficar sozinho, o medo de ficar sozinha. Essa manifestação densa gera conflitos e desvios de focos, que culminam em desarmonia, a qual por sua vez desequilibra as finanças e em muitos dos casos degenera a saúde. Então a pessoa, consciente disso tudo, resolve voluntariamente buscar uma solução e inicia um acompanhamento ou um auto-resgate. Essa pessoa, depois de algumas investigações, define esse medo como sua urgência e inicia um trabalho particular interno. Ocorre que o ser utiliza-se de meios para chegar a fins, os quais nem sempre temos sequer a noção inconsciente, quanto mais consciente do que se trata sua própria urgência. E é exatamente essa situação desconcertante que queremos demonstrar aqui. Vejamos, prestemos atenção. Então está lá a pessoa em profundos acessos, em registros imemoriais, que a conduzem a cenários, num primeiro momento, adequados ao que ela busca ser o cerne da dificuldade pela qual passa hoje, seja essa problemática qual for. Lá está o indivíduo, observando alguns dos fatores sensoriais. Já explicamos nos vídeos do curso do Ser que os fatores sensoriais estão atrelados à capacidade que uma pessoa tem em relação à percepção das coisas e pessoas no tempo e no espaço,
e que no resgate se define como local, ambiente, cena ou objeto, indivíduo e por fim a própria leitura energética. Logo a pessoa depara-se com um homem ou uma mulher e tiveram um romance. Todavia esse romance foi encerrado por alguma atribulação, seja uma gravidez indesejada, seja um conflito de interesses, casamentos arranjados, mortes, ciúme e esses tipos de situações desagradáveis. Bem, é aqui que o registro começa a tomar ares de originalidade, passa a ter controle próprio sobre os informes que pareciam fluir da mente como uma história previamente pronta. Logo, os fatores sensoriais mudam e o que parecia estar sendo encaminhado de maneira óbvia passa a ter uma nova representação. Essa nova representação exige certo esforço, diríamos uma atenção maior e um silêncio, uma permissão de deslocamento intuitivo que conduzirá a pessoa a até mesmo um novo registro de memória celular. Os fatores sensoriais tornam-se tão diversos que o praticante ou o acompanhante do resgate acaba tendo dúvidas se não houve perda da objetividade, do foco, pois o registro passa a ser evidentemente um outro. O que mais incomoda é que em alguns casos sequer há a conclusão ou uma boa justificativa que satisfaça a resolução do registro anterior. É como se houvesse um salto de um registro para o outro. É aqui onde orientamos que, muito embora o novo registro não se apresente como uma sequência que indique ter relevância com a polaridade conceitual ou o ego, defeito, elemento denso, devemos sim permitir-nos ser guiados pelo ser, que sempre está assessorando e definindo o que precisa ser resgatado, a fim de que possamos verificar por nós mesmos aonde quer chegar todos os novos informes. Isso vai nos trazer um conforto emocional e psicológico. É importante. Verificamos muitas vezes que o registro em questão é avaliado, observado, compreendido, mas não entendido, ou às vezes entendido, mas não compreendido. Entretanto, ainda assim, é purificado, pois a premissa lógica é a de que, já que estamos aqui e esse registro se apresentou, pois vamos limpá-lo. Concluídas as atividades, o praticante não se sente plenamente satisfeito. Percebe que alguma coisa não foi bem resolvida, não houve solução aceitável para a questão que mais o atormentava, ou seja, medo de ficar sozinho. Passam-se os dias e a mente começa a julgar todo o trabalho realizado, acusando de ser falho ou não funcional. Todavia importa aqui a orientação a que se propõem divulgações de hoje. A linguagem do ser é imensamente diferente da nossa paupérrima concepção de urgência interna. Nossas convicções sequer alcançam a sombra das necessidades que o ser sabe serem maiores para o nosso avanço pessoal. Então, no exercício da imaginação, concebamos o outro registro que se apresentou e o estudemos com carinho, sem rechaços ou críticas ao resgate. Concebamos que o indivíduo, após passar por algumas nuances do primeiro cenário, sente profundamente em seu íntimo que aquilo tudo realmente não estava tendo a força e o impacto que acreditava encontrar durante a primeira investigação temporal. Logo começa a perceber vislumbre do novo cenário. Os fatores sensoriais conduzem a novas experimentações intensas, fortes, marcantes, tal como uma trajetória na Segunda Guerra Mundial, em que se vislumbrava diante de magníficas obras de arte da humanidade sendo queimadas às escadas de museus, esculturas sendo indiferentemente quebradas, pinturas rasgadas, peças de datas imemoriais sendo brutalmente saqueadas por soldados nazistas, aliados, fanáticos cobiçosos. E então, o investigador de si percebe-se num turbilhão de emoções intensas e incompreensíveis que não podem sair senão através de um pranto convulsivo. Esse desespero gera uma marca profunda na pessoa. E então surge sim o entendimento e a compreensão da urgência do ser,
A forma como ele usa a linguagem da necessidade primordial de limpeza dessas marcas, dessas cicatrizes emocionais intensas que fazem com que hoje a pessoa perca a fé na humanidade e, por reflexo, em si mesma. Eis aí a polaridade conceitual. Eis o infiltrado. Eis a energia estagnada que precisa urgentemente ser movimentada, purificada. Bem, constatará o autêntico investigador de si que então o ser lhe conduziu com imenso amor e profundo carinho, aproveitando da autorização e da vontade do indivíduo em realizar aquele primeiro resgate, movendo-o para este outro, que, muito embora em princípio seja incompreensível, é o que ostenta marcas muito mais intensas, as quais atravancam o hoje e ainda o amanhã, anulando oportunidades de sucesso, obliterando liberações afetivas, minando a saúde, as finanças e, por que não, até mesmo a libertação da polaridade conceitual identificada previamente: medo de ficar só. Assim sendo, queridos ouvintes, importa que tenhamos ciência dessas situações que ocorrem em muitos dos resgates praticados e que isso não se trata de uma falha do Repsicon ou do acompanhador ou ainda do próprio investigador de si. Experiências acumuladas com sapiência e tolerância nos conduzem à libertação salutar e feliz, impedindo-nos de abandonar práticas importantes e eficientes na resolução de problemáticas muitas vezes tidas como desenganadas. O objetivo das divulgações de hoje é o de destacar esses tipos de ocorrências, mesmo que em determinadas atividades de resgate não vislumbremos humanamente nada que possa ter sentido prático para o que a nossa urgência mental destaque como o principal problema a ser resolvido. Cabe darmos crédito ao nosso verdadeiro e real ser interno, que nos conduz através de veredas inóspitas, mas libertadoras. Queremos encerrar aqui com um aforismo de Bruce Lee, que é muito importante e muito interessante. Praticamente o último de sua obra, Vazio, o fim. Meu amigo, agora eu preciso ir embora. Você tem uma longa jornada pela frente e deve viajar com pouca bagagem. De agora em diante, deixe para trás toda a carga de conclusões pré-concebidas e abra-se para tudo e para todos à frente. Lembre-se de que a utilidade da xícara está em seu vazio. Um abraço e até o nosso próximo Divulgações.